A experiência de adoecer. Começamos a resposta para essa pergunta com a consideração de que, tecnicamente, é muito difícil ou até impossível responder perguntas do tipo "o que é?". Quando respondemos a esse tipo de pergunta, invariavelmente formulamos uma definição, deixando de lado várias características e experiências de que a definição não dá conta. Uma forma de contornar essa dificuldade é tentar, da melhor maneira possível, responder à pergunta do tipo "como acontece?". Aí podemos delinear uma caracterização que abre espaço para a reflexão de quem lê. É isso que começaremos a fazer agora e que será desenvolvido por todo o livro. Aqui fazemos o convite para o começo de uma conversa que nos leve a entendimentos positivos sobre a esquizofrenia. Este capítulo aborda a experiência de enlouquecer. O primeiro parágrafo do prefácio apresenta, em poucas palavras, o que tentaremos apresentar mais detalhadamente ao longo deste capítulo. Loucura é um termo usado há séculos para qualificar atitudes e comportamentos que não correspondem ao que é esperado e natural, e por não fazerem sentido ou não serem aceitos na comunidade. Geram sofrimento para quem os vive e medo para quem não os compreende. Nesse sentido, a esquizofrenia, como ficará claro a seguir, representa bem o que as pessoas entendem por loucura. Isso justifica o título para esse primeiro capítulo. Nosso objetivo é mudar a visão que as pessoas têm da loucura, como algo que é incompreensível e causa medo. Mostraremos que a esquizofrenia é uma experiência humana possível de ser compreendida. E mais importante, poderemos mostrar ao longo do livro que ela é uma doença, tem tratamento e que a recuperação é possível. Algumas pessoas poderão pensar que estamos sendo idealistas, que não conhecemos a realidade das pessoas que têm esquizofrenia. Entretanto, foi a partir do conhecimento e da atuação com pessoas com esquizofrenia que delineamos neste livro várias compreensões que podem contribuir na prática para a melhora e a recuperação. Não escrevemos sobre o conhecimento teórico, que é aquele que se busca dominar intelectualmente para resolver os problemas. Procuramos apresentar um caminho para construir entendimentos e promover mudanças, tanto para a pessoa que tem esquizofrenia como para a sua família. É preciso caracterizar e explicar o que queremos dizer quando usamos o termo esquizofrenia, que é tanto uma doença que afeta principalmente o funcionamento do cérebro, quanto uma experiência muito diferente e difícil da realidade. Iremos esclarecer ambos os aspectos ao longo do livro. Para iniciar, apresentaremos algumas informações que possibilitam um primeiro entendimento da natureza da esquizofrenia. A esquizofrenia, abordada como doença, é o resultado de vários fatores que interrelacionam ao longo da história da pessoa. Entre os fatores conhecidos temos problemas durante a gestação e ou parto, problemas genéticos, problemas no amadurecimento do cérebro ao longo da vida, fatores estressores, além do que a pessoa pode suportar, entre outros. Quando esse conjunto de fatores atua em uma determinada condição e período da vida, a pessoa pode desenvolver a esquizofrenia. Sabe-se hoje, com certeza, que um dos efeitos que promovem as alterações de comportamento da pessoa com esquizofrenia é um aumento da função da dopamina, uma das muitas substâncias químicas que fazem a transmissão de informação no cérebro. Todos os medicamentos para controlar a esquizofrenia, antipsicóticos, atuam regulando a função da dopamina. A esquizofrenia é, portanto, uma doença complexa, mas pode ser controlada de forma que a pessoa que a porta e seus familiares possam construir uma vida com qualidade. O tratamento mais recomendado da esquizofrenia demanda uma equipe com vários profissionais: psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, a terapeuta ocupacional e assistente social. Mais informações sobre as causas multifatoriais da esquizofrenia serão apresentadas ao longo do livro e principalmente no capítulo 3.
A esquizofrenia, abordada como uma experiência diferente de realidade, será bem esclarecida durante este capítulo, por meio das vivências do nosso personagem Gabriel e de sua família. Aqui vem o convite para o próximo item deste capítulo, que é o diálogo entre as diferentes visões que cada um tem sobre a esquizofrenia. Diferentes visões. A visão que cada um tem sobre um assunto ou um tipo de experiência está relacionada à maneira como sua história foi vivida. Não existe uma única verdade que nos dê garantias sobre como é a realidade. Até na matemática, a mais exata das ciências, existem diferentes visões sobre seus princípios. Como dissemos no início da introdução, no contexto em que as pessoas com esquizofrenia estão inseridas, entendemos que há 4 visões distintas: a da pessoa que tem esquizofrenia, a de seus familiares, a dos profissionais e da comunidade onde se vive. É importante frisar que cada uma delas é correta com base no próprio ponto de vista. Procuraremos aqui mostrar um pouco de cada uma dessas visões. Nosso objetivo é apresentar algumas considerações que facilitem o diálogo entre essas visões. O diálogo legítimo só é viável quando tem origem na aceitação da visão do outro, mesmo que esta seja diferente da sua, promovendo um entendimento compartilhado. Certa vez, uma pessoa com esquizofrenia nos procurou pedindo um livrinho que publicamos sobre o assunto, para deixar com o pai, para que ele entendesse que ela tinha uma doença e que não era preguiçosa como ele dizia. Não sabemos o resultado dessa iniciativa, mas de uma coisa temos certeza: se essa pessoa não conversou abertamente com o pai, dificilmente ele mudou sua visão. A pessoa que tem esquizofrenia vive diferentes momentos com a doença. Um deles é a crise aguda, que pode durar de semanas a alguns meses. Nesse caso, o diálogo exigirá das outras pessoas uma aceitação voltada para promover o cuidado. Nesse momento, a pessoa está passando por uma situação muito difícil e desorientadora. O diálogo nessas condições pode servir mais para estabelecer laços de confiança do que para promover qualquer tipo de convencimento. Outro momento é a fase de estabilização, que pode durar anos, se a pessoa com esquizofrenia seguir os tratamentos. Nesse caso, o diálogo com base na aceitação pode servir para se estabelecer uma ponte entre as questões que a pessoa vive e as visões de outras pessoas que convivem com ela, diminuindo o isolamento e promovendo um tipo de relacionamento com qualidade mais satisfatória, que pode melhorar com o tempo. Os familiares normalmente ficam sem saber como agir quando um membro da família adoece com esquizofrenia. É uma experiência nova e que traz muitas dificuldades, e os familiares podem ficar entre 2 extremos: o conformismo, que leva a não procurar caminhos para melhorar os relacionamentos, ou a não aceitação, que leva a querer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, seja mudando o medicamento, confiando em apenas um tipo de profissional da saúde ou não aceitando a doença. É necessário encontrar um caminho mediano, entender a presença da doença sem se conformar que é assim mesmo, e procurar sempre encontrar a melhor solução para cada situação. Uma das características da esquizofrenia é que ela é uma doença crônica, isto é, exige muitos cuidados ao longo do tempo. Os resultados, muitas vezes, são mais lentos do que gostaríamos, mas as melhoras só são possíveis com a busca constante e cotidiana de resolução de problemas e de exercício de diálogo. Os profissionais da saúde têm formação para promover o cuidado e ajudar a pessoa com esquizofrenia e seus familiares a lidar com os problemas decorrentes da doença. Cada tipo de profissional tem uma formação mais direcionada para um tipo de atuação. É sempre muito proveitoso para o paciente quando eles dialogam entre si, buscando as melhores soluções. Na prática, esse diálogo nem sempre é o ideal, por vários motivos, mas dentro do possível, ele sempre contribui para um atendimento mais integrado.
Outro aspecto importante é o diálogo dos profissionais de saúde com o paciente e sua família, o qual, ao promover a formação de vínculos, um tipo de relação de confiança e atenção, permite lidar com as questões levadas para os tratamentos da melhor maneira possível. Cada comunidade tem sua forma própria de funcionar. Quando as pessoas têm acesso às informações corretas sobre os transtornos mentais, é possível estabelecerem-se relações de solidariedade, diminuindo o isolamento dos pacientes por meio da redução do preconceito e também desfazendo o medo que as pessoas alimentam por desconhecimento. Informar e educar são missões da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, ABRE. Abordaremos esse assunto com mais detalhes nos capítulos 4 e 5. Vejamos a seguir a história de Gabriel, que ilustra bem tudo o que dissemos até agora. A pessoa com esquizofrenia experimenta a realidade de forma diferente, e tal vivência invariavelmente causa muitos conflitos nos relacionamentos. Procuraremos descrever como esse processo se inicia, acompanhando como ele se deu na vida de Gabriel. Esse início se dá bem antes do aparecimento dos sintomas. Gabriel terminou os estudos e começou a trabalhar. Até então, sua vida seguia um curso natural. Ele passava pela transição entre o ambiente escolar e o ambiente de trabalho, agora com mais responsabilidades e uma rotina mais rígida. Para ele, foi a partir dessas mudanças que começou a sentir certas dificuldades que antes não percebia. Ele começa a ter dificuldade de se relacionar com as pessoas no trabalho. Em casa, seu comportamento começa a mudar. Conversa menos com os irmãos e os pais. Gabriel passa a se isolar e sentir-se solitário. Aumenta a distância em relação às pessoas. Evita sair com os amigos e não conversa muito quando os parentes vão à sua casa. Sua diminuição de desempenho e seu gradual isolamento marcam o começo do aparecimento da esquizofrenia. Isso não quer dizer que todo jovem que vive uma fase difícil terá doença, mas a maioria das pessoas que a desenvolvem relata experiências parecidas com as de Gabriel antes do aparecimento dos sintomas. Essa situação começa a se tornar cada vez mais problemática e estressante. Então Gabriel decide parar de trabalhar e ficar em casa estudando para o vestibular. A família percebe suas dificuldades, mas sempre encontra uma explicação para o que ele está vivendo. Acredita que se trata de um período de mudanças, uma fase difícil que ele superará. Gabriel passa a maior parte do tempo no quarto, estudando. Perde o interesse até em ver os jogos de futebol de seu time do coração. Tal comportamento preocupa seus pais, mas eles esperam que, depois do vestibular, seu filho faça novas amizades e volte a ser a pessoa alegre e cheia de vida que sempre foi. A família de Gabriel não é diferente das outras. Os filhos adolescentes normalmente se tornam mais independentes e não compartilham tudo o que vivem com os pais. A postura dos pais de Gabriel de serem mais tolerantes e esperar que essa fase do filho se resolva com o tempo é natural. Infelizmente, Gabriel não passa no vestibular. Esse fato é vivido por ele como uma grande derrota e contribui para aumentar seu isolamento e sofrimento interior. Longe dos amigos e distante das relações familiares, ele não encontra com quem dividir a situação difícil que está vivenciando. Seus pais conversam com ele, procuram oferecer apoio, dizem que ele precisa ter paciência e não desistir de seus projetos. Seus irmãos também procuram conversar com ele para que não leve tudo a tão sério, para se distrair mais e entender que o vestibular é importante, mas que ele estará mais bem preparado para o próximo ano. Entretanto, o sofrimento de Gabriel é muito profundo. Ele não consegue expressar o que sente e dividir esse sentimento com outras pessoas. O que os familiares lhe dizem reforça a sensação de que eles não conseguem entender o que se passa em seu mundo interior. A família não deve se sentir culpada quando uma pessoa desenvolve um transtorno mental. A postura mais adequada é a de se desenvolver recursos nos relacionamentos para ajudá-la.
Cabe notar que muitos jovens passam por fases difíceis, como a descrita no caso de Gabriel, e acabam por superar as dificuldades. As pessoas que têm predisposição para a doença esquizofrenia têm maior vulnerabilidade ao estresse e às decepções ante a vida. E quando eles acontecem, são os elementos que disparam o processo que desencadeia os sintomas da esquizofrenia. Mostraremos no último capítulo que hoje já existem pesquisas para identificar situações como a de Gabriel, que são chamadas de alto risco, e oferecer suporte para o aparecimento da esquizofrenia, ou até evitá-lo, ou tratar a doença logo no início. O futuro dessas pesquisas aponta para um trabalho de prevenção, logo no começo do processo, que desencadeia a doença. Um caminho que começa a mudar. Antes do surgimento dos sintomas da esquizofrenia, há um período que chamamos de pródromos. Nele, gradativamente, a pessoa vai mudando a maneira de perceber o mundo à sua volta e o relacionamento com os outros. Podemos ver que as mudanças na vida de Gabriel acabaram por resultar em isolamento e dificuldade de dividir com as pessoas próximas as vivências difíceis que a vida colocou em sua história. Vejamos como essa situação evolui. Aos poucos, Gabriel começa a ter percepções diferentes das coisas e dos acontecimentos que o cercam. Começam a encontrar evidências de que as atitudes das pessoas se relacionam com ele. Nós, naturalmente, não damos importância para o que as pessoas falam entre si, ou suas atitudes. Isso só acontece quando as pessoas se dirigem a nós. No caso de Gabriel, ele passa a ficar desconfiado e começa a acreditar que cada acontecimento a seu redor se relaciona com ele. Junto a essa desconfiança, Gabriel também começa a perceber o ambiente de forma diferente. As pessoas, as cores das coisas e os lugares, assim como os sons que escuta, são sentidos com intensidade maior. Ele passa a entrar em uma maneira de estar no mundo marcada por grande perplexidade, que ele não consegue explicar para as outras pessoas. Em um episódio psicótico agudo, a pessoa pode sofrer uma série de perdas. Por isso, é importante procurar ajuda médica. O fato de ela acreditar nas experiências que está vivendo e de ter a capacidade crítica obscurecida pelos sintomas causa perdas nos relacionamentos e perdas difíceis de recuperar na vida interior. Relacionamentos importantes e que servem de referência para a pessoa, muitas vezes quebram-se de maneira que as situações criadas dificilmente são superadas. As vivências internas na crise são tão reais, assustadoras e profundas que podem levar muito tempo para serem compreendidas e causar desajuste social e perda de autoestima, ambos difíceis de serem superados. Novas percepções o levam a isolar-se ainda mais e tornam sua experiência diante da vida ainda mais difícil. É importante lembrar que essas alterações na percepção e no comportamento não são devidas ao jeito de ser de Gabriel. Elas não estão sob seu controle. As alterações estão acontecendo e ele se vê envolvido na situação. Essas mudanças estão relacionadas ao desequilíbrio nas substâncias químicas que são responsáveis pela transmissão de informação no cérebro, chamada neurotransmissores. Sua família percebe suas dificuldades e todos se preocupam com ele, com as mudanças em seu comportamento. Seus pais tentam conversar, saber o que está acontecendo, aconselham Gabriel a sair daquele isolamento, procurar sair com os irmãos e amigos. Entretanto, o que Gabriel está vivenciando é um conflito interior. Ele mesmo não tem clareza do que está se passando e os conselhos de seus pais não o ajudam muito. Seus pais e seus irmãos são bem intencionados e tentam ajudá-lo, mas Gabriel não sabe definir as coisas que está vivenciando. Não é um problema claro para o qual se pode pedir ajuda para resolvê-lo, ou um sentimento que pode melhorar ao desabafar com alguém de confiança. Trata-se de um conjunto de coisas que Gabriel está sentindo e que não dá para explicar para as outras pessoas, mesmo que sejam os familiares que oferecem atenção. As pessoas da comunidade também percebem que o jovem está diferente, mas desconfiado, não conversa como tempo atrás.
Entretanto, as pessoas costumam não dar muita importância aos conhecidos. Elas estão mais preocupadas com suas próprias vidas. Esse retraimento nas relações sociais é um dos fatores que alimentam o estigma em relação à doença, porque a distância favorece a manutenção de preconceitos, que são uma visão negativa e preconcebida das pessoas. Gabriel continua isolando-se e vai distanciando-se até dos familiares. Suas percepções estão muito diferentes e seus pensamentos são marcados por uma visão distorcida do que acontece a seu redor. É importante ressaltar que nosso personagem não tem a noção do que está lhe acontecendo. Gabriel se vê envolvido em um caminho que começa a mudar. Ele não tem recursos internos para lidar com as percepções e impressões que as situações e os relacionamentos lhe apresentam. Ao mesmo tempo, as pessoas que o amam, seus familiares, não veem muito resultado nas tentativas de ajudá-lo a sair dessa situação. Essa é uma fase que desorienta a todos na família, e a atitude mais comum é acreditar que as coisas vão melhorar, que a pessoa vai superar a fase ruim que está vivendo. Entretanto, no caso da esquizofrenia, as coisas são mais complicadas do que a capacidade que a pessoa tem de lidar com essas coisas, e a família encontrar uma saída. O ideal seria buscar ajuda de profissionais da saúde, mas normalmente, até chegar a esse tipo de ajuda, as pessoas resistem e mantêm uma esperança de que o problema se resolverá. O outro caminho. A esquizofrenia se apresenta na vida da pessoa como outro caminho, com o qual precisará aprender a conviver. Para muitos, no começo, ela é uma experiência sedutora, mas que logo se torna assustadora. A vivência dos sintomas vai formando uma rede de experiências em que cada sintoma contribui para dar sentido a outros. Somente com o tempo e tratamento, a pessoa aprende a conviver com esse caminho. Apresentaremos, pela experiência de Gabriel, alguns dos principais sintomas da esquizofrenia e, sempre que for oportuno, como eles se relacionam entre si. Infelizmente, existe grande desinformação acerca dos transtornos mentais e, em especial, da esquizofrenia. As pessoas normalmente não associam as mudanças marcantes do comportamento do outro com uma doença que precisa de tratamento. Desconhecem os recursos de sua comunidade onde possam levar a pessoa para uma avaliação. E muitas vezes o medo e o preconceito em relação aos tratamentos retardam a chegada a uma ajuda profissional. É o que acontecerá no caso de Gabriel. Somente quando a família não consegue mais lidar com ele é que procura a ajuda de um médico, e este recomenda acompanhamento psiquiátrico. Esse será o começo de uma longa jornada, até chegar à recuperação. O outro caminho que a esquizofrenia impõe à pessoa tem seu início marcado por grandes dificuldades, tanto em seu mundo interior quanto no relacionamento com as pessoas. Como podemos ver, esse caminho tem suas raízes em mudanças que envolvem a vida da pessoa como um todo. As pessoas da comunidade que apenas olham para as ações do portador da esquizofrenia, quando em crise, rotulam-no de louco. Ao mesmo tempo que essa pessoa causa estranheza, também gera medo. Assim, a comunidade se afasta dela, o que contribui para seu isolamento. A seguir, entenderemos melhor o que se passa com Gabriel e também os principais sintomas da esquizofrenia. Percebendo o mundo de outra maneira. Existe uma relação de influência mútua entre o que a pessoa percebe, pensa e sente. Entretanto, para facilitar o entendimento, abordaremos separadamente cada uma das faces da vivência interior. Aqui trataremos das percepções dos sentidos e da forma que elas podem se apresentar na esquizofrenia, pelas experiências de nosso personagem. Gradativamente, a maneira como Gabriel percebe o mundo à sua volta vai mudando sem que ele se dê conta. Ele começa a perceber os sons com mais intensidade, de maneira que os sons aos quais antes ele naturalmente não dava atenção passam a ser notados e a chamar sua atenção. Passa a perceber barulhos estranhos, como batidas na parede de seu quarto, o que o leva a pensar que são os vizinhos que querem incomodá-lo.
Esse processo vai intensificando e promovendo mudanças em sua forma de pensar. Então ele começa a ouvir vozes. As vozes conversam entre si sobre o comportamento de Gabriel. Algumas o elogiam e dizem o quanto ele é especial. Outras criticam e apontam seus defeitos mais íntimos. As vozes são muito reais para ele. Apesar de não ver quem está falando, ele se vê envolvido por essa vivência, que vai tornando-se cada vez mais assustadora. Os médicos descrevem esse tipo de experiência como alucinações auditivas. O que os médicos nem sempre percebem é que essas vozes não são somente uma experiência auditiva, mas se dão em um contexto complexo, que mistura emoções e pensamentos com percepções sensoriais. Ao mesmo tempo em que as alucinações auditivas vão tomando forma, Gabriel começa a perceber as coisas que vê com vivacidade maior. As cores, a percepção de contorno das coisas e os movimentos das pessoas dão a impressão de que o mundo mudou, de que este se apresenta de outra forma, muito mais intensa. Essa percepção também o leva a mudar sua maneira de pensar. Os elementos visuais aos quais as pessoas normalmente não dão importância, para Gabriel ganham um sentido especial. Certas sombras em sua casa lhe aparecem como a presença de pessoas. Ao olhar para o céu azul, ele vê pequenas formas transparentes que configuram imagens de rostos e lugares. Em seu quarto, quando olha para a lâmpada, vê pequenos bichinhos que ele interpreta como formas inteligentes de vida. Os médicos descrevem esse tipo de experiência como alucinações visuais. Gabriel também passa a sentir de forma diferente o cheiro e o gosto dos alimentos, o que, como veremos, ganhará um significado muito difícil para ele. Os médicos descrevem esse tipo de experiência como alucinações olfativas e gustativas.